Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, está aqui, sabe onde? Em Curitiba. E a gente convida vocês todos, sabe, a fazerem o quê? A serem mais generosos, mais pacientes, mais gentis, e olhar para os seus colegas, olhar para a sua família, e olhar para cada um e dizer assim, eu vejo você, eu me importo com você. E quando a gente se importa, a gente busca fazer a diferença, busca ajudar, a gente estende a mão, a gente também empresta o nosso ombro, empresta o nosso ouvido, e dessa forma nós podemos transformar o mundo. São pequenas atitudes que fazem a diferença. E aqui em Curitiba, nós estamos hoje, com o programa no Teatro de Bolso de Curitiba. Esse teatro de bolso é charmosíssimo e ele está aqui com uma peça maravilhosa que está sendo o produtor da peça, a direção da peça é de Licurgo Espínola e nós vamos dar uma olhadinha agora nesse teatro charmosíssimo. Vamos lá? Entrem comigo. E nesse teatro, é um teatro onde cabe um número menor de pessoas, é um teatro mais intimista e é muito gostoso. E aqui nós estamos com a peça Dóceis, que é com Emerson e Nathalie, que estão aqui. E daqui a pouco nós vamos conversar com eles. Até já! E aí, vocês gostaram desse teatro de bolso? É uma delícia, ele é intimista e assim, quando você vem aqui assistir uma peça, parece que você está participando dela. E isso é muito bom, porque o teatro aproxima a gente também de outras realidades, faz com que a gente possa viver, sentir, olhar, ter outros olhares para a vida. Abre a nossa mente para novas perspectivas, da nossa história. E aqui é uma história de relacionamento. É muito interessante quando nós começamos a observar o relacionamento do homem e da mulher, um relacionamento de amor. E essa peça, Dóceis, ela foi, na realidade, adaptada, porque adaptada da obra do Fyodor Dostoiévski, que é a adaptação da obra dele, que é A Criatura Boa e Dócil. E ela aqui está com esses atores, essa peça está com esses atores maravilhosos que se entregam, porque você sabe, uma peça de teatro não é como uma filmagem que você pode parar, não deu certo e faz depois. É tudo ao vivo e a cores, e tudo que acontecer aqui, eu tenho certeza que cada vez que eles encenam a peça, acontece algo diferente. Nem um dia é igual ao outro. Não é isso que acontece, Nathalie? É isso mesmo, nenhum dia é igual ao outro. Tem dias que a gente parece que gasta toda a energia, Isso que a gente está fazendo uma apresentação por noite agora. Teve noite que a gente fazia 2 apresentações por noite e a gente revezava, né? Tinha a primeira apresentação, a gente usava toda a energia, na segunda já fazia uma atuação mais contida, mas a gente estava cansado, na verdade. Mas é engraçado porque o público está vendo aquilo pela primeira vez, então para eles é a emoção como se fosse aquilo mesmo. Eles não veem os ensaios, não veem, variações, só se eles vierem outro dia, né? Daí conseguem ver as variações. Uhum. Mas cada apresentação tem um tom diferente, mas o sabor da peça, digamos assim, é sempre o mesmo. Aquele teor é sempre o mesmo. E o interessante é que também, aqui com Emerson, você é uma pessoa que já está há 30 anos de estrada dentro do teatro. É uma experiência que transformou a sua vida, o teatro transformou a sua vida. Quando é que isso começou na sua vida? Eu costumo dizer que mais que transformar, me salvou de uma série de outras enrascadas que eu podia ter entrado na vida, né? Esse ano eu estou completando 30 anos de carreira, entrei na faculdade em 94, desde então só faço isso da vida, em diversas frentes, né? Minha formação é em direção, meu trabalho como ator ele é mais recente, de uns 10, 12 anos para cá, mas eu sou cenógrafo também, sou iluminador, gerencio aqui o próprio espaço, que é o Teatro de Bolso, então a gente trabalha em várias frentes. E eu acho que abriu muito a minha percepção. Eu vim muito da literatura, né? Até a proposta desse conto, de trazer esse conto, também foi uma proposta minha, porque eu já trabalho com outras obras do Dostoiévski há muito tempo também. Mas o contato com o teatro, da literatura eu cheguei no teatro, ela me deu essa possibilidade de enxergar o mundo com outros olhos, né? Quando a gente está aqui retratando uma peça russa de 150 anos de idade, que a gente percebe a atualidade desse tema, como essa relação entre esses dois personagens ainda é
Presente na sociedade. presente, plausível, né? Acontece, então as pessoas continuam, em geral elas saem daqui depois discutindo e conversando sobre essa temática que, né? Isso prova o quão pouco nós evoluímos em 150 anos, né? Era para a gente já estar num outro estágio de respeito maior entre os indivíduos, que essa peça fala muito disso, fala muito da nossa incapacidade de se comunicar, ou de se comunicar de forma correta, o quanto a gente guarda coisas e não expõe. Isso vale numa relação entre amigos, entre pai, mãe, filho, entre casais, né? Então acho que o grande barato do teatro é poder, assim, até como a Nathalie disse, a cada dia a gente reviver essa história com um viés um pouquinho diferente, com uma intenção que você descobre, isso no teu trabalho como ator, e que tem essa função social excepcional, que é fazer com que as pessoas saiam daqui incomodadas nesse aspecto, né? A arte ela é incômoda, ao contrário da cultura que ela acalenta, ela abraça. A arte ela tem que ser incômoda, né? As pessoas têm que sair daqui de uma forma minimamente diferente do que elas entraram. É como você falou, quando você entrou para o teatro, ele contribuiu para você ter um olhar mais ampliado para a vida e para outras perspectivas. O programa Trilha Social tem acompanhado muito as questões de teatro, e principalmente o teatro da periferia, e nós vemos a diferença que faz na vida deles com relação a dar uma direção, né? E, assim, quando você fala da questão essa relação, né? É uma relação de um homem e uma mulher que é bem mais jovem, e, assim, um pouquinho da história. A gente sempre brinca que a gente tem opiniões diversas em relação a esse texto, né? Claro que para nós, digo nós, o Licurgo, que é o nosso diretor, eu que sou um jovem, isso bate de um jeito como bate diferente para a Nathalie, que é uma mulher, uma atriz, e o público enxerga isso também de formas diferentes, né? Sem entregar demais, mas é uma relação normal no sentido de que à época isso era muito comum, né? Uma pessoa mais velha, com uma certa posse, se casar com uma moça mais jovem, no caso dela órfã e com uma série de dificuldades na vida, e que morava lá com as tias. Então acho que esses dois interesses diferentes, eles geram um campo que dificilmente essa relação poderia dar certo. Ela daria certo através do diálogo, através da compreensão, através do carinho, né? E a gente tem, até nas nossas famílias mesmo, se a gente for analisar com mais cuidado, tem muitos casamentos arranjados, tem casamentos com diferenças Ainda enormes. acontece? Não, é claro, óbvio que continua acontecendo. Casamentos com diferenças enormes de idade, mas que as pessoas às vezes acabam passando a vida inteira juntas. São felizes naquele acordo, naquele jeito, porque cada casal também tem o seu acordo tácito e individual. Mas eu acho que nesse caso o que fica muito claro e que é o que leva a peça em diante, o conto adiante, é essa incapacidade da comunicação dos dois, essa falta de empatia com o outro, né? Ele a vê de uma forma, como, sei lá, uma posse, ela o vê de outra maneira, e daí a Nathalie é muito mais apropriada para dizer como essa personagem vê esse personagem, né? E a partir desse silêncio tudo degringola. Tudo vai por água abaixo. Aquela mínima possibilidade que existia de uma convivência minimamente pacífica, que culminaria, né, isso, tanto hoje, mas antigamente, rapidamente, logo depois do casamento, você já vinham os filhos, ou seja, o foco já mudava. A gente não precisa ser feliz, vamos cuidar dos filhos, vamos ganhar dinheiro para sustentar os filhos, né? Cria um objetivo comum. Ou pelo menos uma muleta comum, né? Uma desculpa. Então tá, nós temos o filho, então não vamos nos... E quantos casais nós conhecemos, de novo, nos nossos arredores, nas nossas famílias, e casais que a gente sabe que são casais falidos e que não deram certo há 30 anos, mas que se mantêm juntos por causa dos filhos. Se a gente fizer uma reflexão um pouco mais abrangente, a gente vai entender isso, né? Então os filhos acabam sendo essa desculpa, vamos dizer assim, para eu abrir mão da minha felicidade em nome de um bem maior, que são os filhos. É o sacrifício. O famoso sacrifício, né? Então acho que a peça trata de todas essas questões. Aqui rapidamente a gente já levantou 5 ou 6 temas que são atuais, são relevantes e que dizem respeito aos seres humanos, né? Isso. Então a gente, como elenco, junto com o Licurgo, até com o pessoal da nossa técnica, a gente está o tempo todo atento a essas coisas, né?
putz, será que a gente não está pendendo essa balança demais para um lado, pendendo demais para o outro? Será que a gente não está fazendo um julgamento desses personagens? Porque quando a gente julga, a gente limita. Né? O julgamento, nós nunca podemos. É muito difícil do ser humano não julgar. Mas a proposta é, mesmo que você julgue, mas não é julgar para condenar ou para absolver. É simplesmente observar o que realmente acontece. Porque a única forma de nós podermos até mediar uma relação é quando nós julgamos. Nós julgamos, mas sem condenar nem absolver, apenas para observar e saber quais os pontos que nós podemos buscar uma solução, né? E aí, nessa sua colocação, eu agora vou falar um pouquinho com Nathalie, porque ela como mulher, e eu vejo que essa relação, como você falou, acaba sendo uma relação tóxica, né? E hoje nós temos problemas seríssimos na sociedade com as relações tóxicas entre homens e mulheres, o feminicídio, que é um absurdo ainda acontecendo, há 150 anos atrás ou mais, sempre aconteceu e ainda não mudou. E nós entendemos que é uma questão de controle de emoções, né? Nós precisamos de aprender a educar as nossas emoções. Você como mulher, né? Como Nathalie, né? Um pouquinho fora da personagem, mas olhando a personagem. Como é que você vê essa personagem nos dias atuais? Licurgo já não vai gostar do que eu vou falar, porque ele é um defensor do texto, mas, honestamente, a minha primeira impressão que mais me marca é que é um texto machista, né? Porque retrata essa relação extremamente de posse do homem sobre a mulher. A gente adaptou a peça para a personagem ter mais ou menos uns 18 anos, para não ser tão discrepante assim a idade, mas no texto ela é mais nova. Então, obviamente, é um texto machista. Ok, que a gente pode pensar que num viés que ele está denunciando aquela situação, expondo, criando uma arte que tipo mostra aquela realidade deles, mas não deixa de ter, né, esse teor machista. Então, tipo, para mim, como mulher, foi extremamente incômodo, desde o início. Desde o momento que eu li, assim, não foi aquela coisa que foi um amor à primeira vista com aquela personagem. Né? Até porque eu não consigo ter uma visão muito clara da personagem, porque o texto, basicamente, é a visão dele sobre ela. Então, a gente retrata o que ele está imaginando, o que ela está pensando dela. Então, a gente não tem uma ideia muito clara de quem ela realmente era. A gente consegue ver ela pela lente dele. Então, tipo, dá para entender muita coisa ali, dá para você, tipo, enxergar, será que ela era realmente desse jeito, violenta desse jeito? Será que ela realmente, tipo, aceitava as coisas desse jeito? Será que ela realmente ficou revoltada com tal coisa ou ela aceitou? Será que ela realmente não tinha nenhuma outra opção quando ela foi casar com esse homem? A gente está vendo tudo pela lente dele. Então, é um desafio para mim, como artista e como atriz, porque é aquela coisa da gente julgar, de tentar não tomar um partido, mas é complicado como mulher, estando ali. Então, eu dou o meu melhor ali, tento andar em cima do muro, digamos assim, dar as cores que a personagem precisa, sem tomar um partido muito grande de um lado ou para o outro, mas é desafiador por conta disso. E é um tema muito atual, né? E assim, agora perguntando para a Nathalie, o que te fez chegar ao teatro? Como é que você chegou? Porque muita gente chega porque, meu pai, minha família, alguém, todo mundo era artista. Como é que você veio parar? Meu pai é bancário. É quase igual. Meu pai é bancário, minha mãe foi secretária e depois dona de casa. Mas eu sempre quis ser atriz desde criança. Mas meu primeiro vestibular que eu fiz foi para arquitetura, porque era o que o meu pai mais gostaria que eu fizesse tudo. Graças a Deus não passei. Aí no ano seguinte eu fiz artes cênicas e deu certo. Mas teve um intervalo muito grande, porque a minha família era muito tradicional, ainda são, né? Uhum. Então, tipo, ser artista não era o equivalente de trabalhar. Tá, você vai atuar, mas... E vai trabalhar com o quê, além disso? Tipo, como se não fosse uma profissão. Como se fosse uma profissão. Então, ainda há essa discriminação. Ainda há. Pelo menos em 2000, faz uns 10 anos já, né? Tipo, 2013 foi quando eu ingressei na Federal do Rio Grande do Sul, quando eu morava lá. Mas aí houve um intervalo, porque eu casei muito nova também, daí eu acabei, tipo, desviando, deixando minha profissão de lado, fui estudar outras coisas, estudei moda também, que hoje em dia trabalho como atriz e como figurinista, inclusive em ações sociais que trazem o teatro para meninas com privação de liberdade, que não, né? A gente tenta trazer o teatro para essas meninas, para terem oportunidade de
interagirem com a Interagir. arte. E como é que você tem visto o resultado desse trabalho com essas meninas? É um divisor de águas, assim, para ela. Não só divisor de águas, como um salva-vidas naquele momento tenso, assim, porque elas não têm um contato com a arte, digamos assim. Ficam em privação de liberdade. E a gente tenta fazer, a gente está com um projeto, com trabalho como figurinista, né? Colocando elas como atrizes, se cria todo um roteiro. E no momento de visita que os pais, que a família vai, elas apresentam, fazem essa apresentação para eles. Daí vira um momento leve, que elas conseguem se descontrair, trazer um pouco de leveza naquele momento com a família. Mas a gente sente, assim, quando vai nos ensaios, assim, quando a gente conversa com elas sobre o projeto, tudo, quanto que elas se agarram naquilo. Do tanto que vai chegando, que elas têm hora certinha para tudo, né? Daí a gente tem um horário certinho que a gente tem para esses ensaios. Quando vai chegando perto do horário que vai acabando, dá para sentir uma tensãozinha que elas não queriam ir embora. Então, esse tipo de trazer arte, esse tipo de projeto para a vida dessas pessoas faz muita diferença, porque é um salva-vidas no meio de uma tormenta naquele momento da vida daquela pessoa. O teatro, ele possibilita você sair do seu lugar comum, né? Você viver. Eu creio, né? Eu penso assim, que o ator, ele consegue viver muitas vidas durante a vida dele. Porque para participar de uma peça, cada uma tem a sua temática, você tem que entrar naquele personagem, né? Muitas vezes, para participar de um personagem, você faz um laboratório, dependendo do tipo que vai ser feito. Você já precisou, em algum momento, Emerson, fazer um laboratório para entrar num personagem? Desculpa, eu acho que esse trabalho é constante, né? Eu diria não só para um personagem, mas no nosso caso aqui, para cada dia de apresentação, né? Essa preparação, essa observação de outras pessoas. Às vezes, eu pego um Uber para chegar aqui no teatro e aí eu já vejo que o motorista ali já tem um comportamento X ou Y, que passou uma menina na rua, ele dá uma olhada, eu já, sabe, fico observando como é que aquele cara age, porque a gente tenta quebrar com todos esses estigmas, né, de nós, dessa sociedade machista, inclusive, que a Nath comentou, e é muito fácil a gente resvalar para isso. A gente ainda é de uma geração que foi criada, inclusive, por mães muito machistas, Sim, né? Que elas sim, mesmas porque nos colocam. São elas quem criam os filhos. Né? Meu filho, isso aí não, se você for homossexual, não, eu vou tocar você de casa, sabe? Tipo, as próprias mães, e a minha mãe, que era uma mãe alemã, bravíssima. Então a gente é essa geração que a gente está em desconstrução o tempo todo, né? Como é que a gente treina ou está sempre atento a esse olhar? Como é que eu olho para uma mulher, seja ela minha companheira, seja ela uma amiga, seja uma colega de trabalho? E esse limite é sempre muito tênue, né? Nessa montagem, por exemplo, a gente tem coisas que são muito físicas, tem muito toque, é uma coisa muito corporal. Então a Nathalie hoje a gente tem que ser muito cúmplice nesse jogo, né? Ela é quase... O Licurgo sempre usa esse termo também, é quase uma coreografia, uma dança, né? Porque a gente tem que estar dançando na mesma frequência. E a observação é vital para o trabalho do ator, né? Principalmente no sentido de, aquilo ali não é aquilo que eu quero retratar. Então, se eu vou buscar, obviamente, coisas que aconteceram na minha vida, eu vou lembrar de coisas, em situações pelas quais eu passei, mas eu também trabalho muito, né? A gente trabalha muito com a observação alheia. Então, como é que eu me coloco no lugar daquele cara macho escroto que está ali na rua hoje sendo escroto, né? Ao contrário, como é que eu observo aquele outro cidadão que está com seus filhos, ou que está com a sua esposa, que tem uma relação carinhosa, afetuosa, sem se preocupar com o que as pessoas de fora estão olhando, né? Então, uma construção a cada dia nosso de ensaio, de apresentação, da gente ir achando essas nuances e dando essa veracidade, porque a gente falou antes da questão do julgamento, o público vai julgar. Com né? certeza. O público vai olhar e falar, não, o cara é isso, a menina é aquilo. E julga para condenar, né? E julga porque pra criticar. é até um direito dela, e em geral quando ela condena é porque ela é tão parecida com aquilo, que a nossa primeira reação é condenar. Quando eu vejo alguém agressivo, se eu sou agressivo, eu vou condenar a agressividade dessa pessoa, porque eu estou me vendo naquela pessoa.
né? Eu às vezes não sei, eu não me Nem reconheço percebe, como, não eu acho que percebe. não, eu sou um anjo de candura, mas eu sou tão agressivo ou, sei lá, encrenqueiro quanto aquela pessoa que eu critico, né? Então é muito legal quando o público tem esse impacto de falar, cara, putz, esse cara, esse personagem, aquela personagem, quando ele faz o julgamento, ele vai sair daqui com essa pulga atrás da orelha e ele vai de alguma forma pensar nisso. E aí a gente já cumpriu a nossa função. Se ele saiu daqui pensando, se ele saiu daqui incomodado, a gente sempre brinca, né? Eu prefiro muito mais que as pessoas não gostem do que elas nos encham de elogios, né? O elogio às vezes ele é meio fake, assim, ah, que legal, que bonito, ai, que bacana. Não, né? Prefiro assim, cara, não entendi, não gostei. Ah, eu gosto Se também. elas. Gosto dos dois. Nós vemos de maneira distinta isso assim, né? Na realidade, é importante que as pessoas formem uma opinião ali, elas estão tendo uma experiência, porque o teatro, ele promove essa experiência a quem está assistindo. E vocês também foram convidados para participar do Festival de Teatro aqui de Curitiba, né? Sim, no Fringe. Isso. Foi os fatídicos dias que a gente fez 2 apresentações por noite. Essa peça é tensa, tem 1h15. A gente fez 2 apresentações por noite. Eu não sei como que a gente sobreviveu esses 4 dias. Foi bem cansativo, mas foi, ao mesmo tempo, eu me senti recompensada, porque o público teve uma recepção bem boa. Porque, como o Emerson disse, tipo, eles acabam julgando mesmo. Às vezes sem perceber, né? Porque você assiste aquilo, você não percebe, mas você já está tomando um partido ali, sem estar consciente exatamente disso. Mas já vê, já se identifica com alguma coisa, porque, como ele disse, é uma relação tóxica que é atual, querendo ou não, porque existe toxicidade em qualquer tipo de relacionamento, sejam com os pais, com os amigos, em casal, entre si. Então, a pessoa acaba tomando um partido inconscientemente, se ela for o lado passivo da coisa, vai acabar se identificando com a personagem da mulher. Se for, tipo, um lado mais ativo do relacionamento, vai acabar se identificando com o lado do homem, vai falar, ah, mas peraí, se ele fez isso, ele teve sua razão, foi porque ela fez aquilo, não sei o quê. Então, as pessoas acabam ali trazendo o tema para a mesa, né? O que é interessante, tipo, colocar para jogo e discutir sobre. Porque a gente só consegue resolver um problema se a gente falar sobre ele. Então, acho que é isso que mais importante, o peso dessa peça. Eu acredito que também, quando você fala isso, muitas vezes a quem está assistindo, ele acaba não só julgando, né? Ele toma um partido, né? Como você falou. E quando ele toma um partido, isso faz com que talvez ele traga para a vida dele o que ele assistiu aqui. De repente, Sim, ele uma pode identificação. uma identificação. Ele pode tanto falar assim, poxa, eu faço isso, é tóxico. Eu não sabia, então eu posso mudar. Ou então, eu gosto de ser tóxico. Existem, né, os dois lados. O livre-arbítrio está aí, né? A pessoa muda, não, Pois é. Mas Eu gosto de pensar na primeira opção, da pessoa, né? Eu sou uma pessoa optimista, da é. pessoa olhar e identificar que talvez aquele comportamento não seja... Porque a pessoa, às vezes, não vai logo de cara, nossa, errei, não vou mudar. Não, a pessoa entra naquele questionamento. Só de entrar nesse questionamento já é válido, porque daí ela já vai começar a questionar suas ações, começar a pesar como que é o relacionamento dela com os próximos, né? Então, isso já é válido, pelo menos. E aí eu percebo também que a violência, todo tipo de violência, é uma faca de 2 gumes, porque tanto fere... Você fere uma pessoa com a sua violência, como você também fica ferido. Não tem como. Ou seja, os 2 ficam marcados. Só que as pessoas muitas vezes não percebem. Quando ela percebe, é quando ela pode mudar. Mas, olha, foi uma alegria falar com vocês. Então, com a peça Dóceis, com Emerson, com Nathalie, aqui em Curitiba, no Teatro de Bolso de Curitiba. E o programa Trilha Social fica muito feliz de ver pessoas como vocês que ainda se dedicam, né, a trazer para nós, que somos a sociedade que vem até aqui, esses momentos tão importantes de reflexão. E, muitas vezes, um momento poético, né, que toca a nossa alma e que toca a nossa forma de ser. E que, às vezes, muitas vezes, assistindo uma peça de teatro, nós podemos mudar até a nossa forma de viver a nossa vida. Parabéns a vocês,
Parabéns, Nathalie, parabéns, Emerson, parabéns por esse teatro maravilhoso. E aqui também o Trilha Social, não poderia deixar de conversar com esse diretor de teatro, que tem contribuído também muito, né, com o nosso trabalho lá em Alagoas, lá em Maceió, com o teatro Identidade, que é a identidade dele mesmo. Ele coloca dentro desse trabalho quando ele vai trabalhar com jovens em risco, em estado de vulnerabilidade, e é maravilhoso o resultado. E aqui em Curitiba, na terra dele, nós estamos aqui com um pouquinho de frio, e aí em Maceió bastante calor, né? Mas a gente veio trazer um pouco daquele calor de Maceió para cá, para Licurgo, e a gente já estava com saudade, né? Licurgo, você foi convidado, né, para fazer a direção dessa peça, Dóceis, que é uma adaptação da peça de Dostoiévski, né? Dostoiévski. Dostoiévski. E, assim, o que isso está representando para você? Porque fala de um assunto bastante atual, né? A violência dentro do relacionamento. Relacionamentos tóxicos, né? Isso. O Dostoiévski, essa peça ele escreveu, não é uma peça, na verdade, é uma novela que ele escreveu em 1870. A adaptação para a peça foi feita pelo Emerson, que é o ator da peça também. E daí eu tinha visto uma primeira versão, daí conversando com o Emerson, falei, eu posso redirigir para você como ator, né? Porque o Emerson na primeira versão ele estava como diretor, produtor, ator, então acaba sobrecarregado. Eu falei, então eu vou redirigir, né, e você fica só como ator. E daí fizemos uma versão focando mais essa questão do relacionamento tóxico de um casal. É um homem mais velho, na faixa de uns 50 anos, que casa com uma moça de 16, 18 anos de idade. E um relacionamento de abuso de poder. Ele é um homem de posses, ele tem uma casa de penhores e acaba escolhendo essa jovem, que é uma jovem órfã, e pobre, né? E não tem recursos, não tem muita perspectiva de vida. E daí esse relacionamento entre eles dois, né? De domínio, de submissão, né? A necessidade de sobrevivência, né? Então, quer dizer, o que a gente vê muito hoje em dia, né, ainda nos relacionamentos atuais, é essa toxicidade da relação, né? Relacionamentos abusivos. Aí a gente vê uma taxa grande ainda acontecendo de feminicídios, né? Então a forma com que a gente fez para atualizar a peça para o diálogo de hoje foi evidenciar mais ainda esse relacionamento tóxico, né? Como ele subjugou a sua esposa, né? E como ela reagiu. A peça toda ela passa a lembrança dele, né? Ele fica lembrando da relação deles, né? E vai fazendo meia-culpa, e a gente vai mostrando como ela foi sendo massacrada dentro do relacionamento. E o que a gente vê hoje em dia acontecendo, né, de homens tóxicos, né, massacrando o caráter da sua mulher, as perspectivas de crescimento da sua esposa, né, com violência física, violência verbal, violência financeira, violência psicológica. A gente sabe que tem tudo isso e é que às vezes culmina numa violência fatal que seria o feminicídio. Então a atualidade da peça é essa temática. O que me surpreende é de ver que em 1870, né, Dostoiévski estava numa sociedade machista, né, mas mesmo assim ele teve a coragem de abordar esse tema. Porque esse casamento entre pessoas de idades bem diferentes, né, um homem bem mais velho que a mulher, eram coisas normais, eram corriqueiras, e a sociedade não se importava muito com isso. E ele, como artista, como autor, escritor, ele denunciou isso através dessa novela. Então você vê que o teatro ele possibilita você em qualquer época, né? Você mostrar aquilo que acontece na sociedade, chamar atenção para um ponto que está ali adoecido, mas que ninguém está olhando. Exatamente. E acredito eu que na época deve ter incomodado muita gente, né? Com certeza, né? Ele tinha um jornal, né? O Dostoiévski, e ele escrevia para o próprio jornal. Aquelas novelas em capítulos, né? Uma semana sai um capítulo, outra semana um capítulo. Então, e ele abordou, ele tem assuntos, assim, tem outras peças, outras novelas e livros e contos que ele escreveu, que é o Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Memórias Subterrâneas. Então, a literatura do Dostoiévski é imensa e muito atual, né? Ele é considerado um dos primeiros autores a serem estudados pela psicologia, pela psiquiatria, porque ele trabalhava muito em cima dessa temática, vamos dizer assim, ele aprofundava muito a questão do perfil psicológico das personagens.
Então aqui é justamente isso que a gente vê. Esse perfil, como ele vai, esse fio vai sendo tecido, né? Vai ser desenrolado, né? Esse fio psicológico dos personagens vai sendo desenrolado, você vai vendo, né? Os traumas dessa pessoa e como ele impõe os traumas deles para outra pessoa. Então é uma peça bem interessante e a gente mudou, né? Porque o nome da peça é Uma Criatura Boa e Dócil. Né? Em russo, a tradução literal seria Está Morta, mas quando foi adaptado para o Brasil, né, traduzido, colocaram Uma Criatura Boa e Dócil. E eu queria retratar a questão dos dois, né, para que a mulher não ficasse numa situação só passiva. Então eu adaptei para dóceis. Então você não sabe ali quem é o algoz, né, quem é a vítima. Na verdade é uma Quem é troca a de vítima ou o papéis. perpetrador. Exatamente. Então é uma troca de papéis para a gente ver que, tipo assim, ela também, a partir do momento que ela fez essa escolha, que ela tinha escolhas para fazer, ela fez essa escolha errada, ela também se colocou nesse lugar, entendeu? O fato dela também não sair desse lugar, ela também continua se colocando ali como vítima. E ele faz essa manutenção do algoz, mas ele também, em alguns momentos, né, porque ele também estava buscando um amor, de uma certa forma, né, e ele também acaba sendo enganado, de uma certa forma. Então a gente vê que existe uma trama aí, entre o casal que acaba perpetuando esse abuso, essa violência doméstica, que acaba indo para uma tragédia. E é interessante também você, como diretor, qual foi, você encontrou dificuldade, porque são duas pessoas que fazem a peça toda, né? Então, dá essa ênfase, né, a maneira como você, desde a iluminação até todo o palco e a fala, a maneira, o corrigir, o passo a passo da peça, deve ter sido um desafio também. A proposta é você sair de um livro, de um conto, né, que tem muita narrativa, a gente foi transformando mais em ação. Então aquilo que era falado, ou dito, ou narrado, a gente coloca em ação. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora e volta semana que vem, sempre com novidades para vocês. Até lá!